Trump avisa que nenhum navio é para ser enviado à Venezuela e que bloqueio naval está em andamento e que uma quarentena está sendo imposta na porta marítima de Nicolás Maduro. Em um desenvolvimento que reforça a posição internacional dos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, a divulgação de um relatório pela organização não governamental Transparencia Venezuela expõe que aproximadamente 40% das exportações de petróleo do país são realizadas por meio de uma frota fantasma de navios petroleiros, operando de forma clandestina para evadir sanções globais. Esse documento, publicado em novembro de 2025 e amplamente repercutido na mídia internacional, monitorou 98 embarcações envolvidas no escoamento de hidrocarbonetos venezuelanos, revelando padrões sistemáticos de irregularidades, como o desligamento de sistemas de rastreamento AIS, mudanças frequentes de bandeira e ligações com frotas obscuras sancionadas por entidades como os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido. A constatação de que 41% desses navios, totalizando 40 embarcações, estão diretamente envolvidos em operações furtivas ou proibidas, fornece uma base factual que legitima ainda mais as medidas coercitivas adotadas pelos Estados Unidos, transformando o que poderia ser visto como uma ação unilateral em uma resposta justificada a violações internacionais. O regime ditatorial da Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, que os Estados Unidos e diversos aliados reconhecem não como presidente legítimo, mas como um ditador que se mantém no poder por meio de eleições contestadas e repressão interna, tem dependido criticamente dessas vendas clandestinas de petróleo para sobreviver economicamente. Com as sanções impostas desde 2019, que visam isolar financeiramente o governo de Maduro, o país redirecionou suas exportações para mercados como a China, que absorve entre 76% e 85% do crudo venezuelano em 2025, frequentemente por rotas indiretas e transferências ship-to-ship em alto mar. Essa frota fantasma, composta por navios velhos, mal mantidos e frequentemente sem seguro adequado, permite que o regime contorne restrições, gerando receitas estimadas em bilhões de dólares anuais para financiar operações estatais, incluindo a repressão a opositores e o sustento de alianças com nações como Rússia e Irã. No entanto, o relatório da Transparência Venezuela destaca casos específicos, como o petroleiro Seahorse, sancionado por transportar óleo russo durante a guerra na Ucrânia, que tentou aproximar-se de portos venezuelanos sem atracar, expondo as falhas no rastreamento global e a opacidade que beneficia o regime. Diante dessas revelações, os Estados Unidos intensificaram suas ações para interceptar e apreender esses navios, efetivamente destruindo as vias remanescentes para que a Venezuela continue vendendo seu petróleo de forma clandestina. Em dezembro de 2025, o presidente Donald Trump ordenou um bloqueio naval abrangente de todos os petroleiros sancionados entrando ou saindo das águas venezuelanas, descrito como uma quarentena para interromper o fluxo de óleo ilícito. Essa operação envolve a Guarda Costeira dos Estados Unidos, apoiada pela Marinha, que já resultou em várias interceptações. Por exemplo, em 10 de dezembro, forças especiais e unidades da Guarda Costeira apreenderam o supertanque Skipper, registrado no Panamá e carregado com crude destinado a Cuba, em águas internacionais a leste de Barbados. Dias depois, em 20 de dezembro, os Estados Unidos abordaram e tomaram o controle do Bella 1, outro navio da frota fantasma, acusado de não exibir bandeira e de transportar óleo venezuelano para mercados asiáticos. Um terceiro navio foi perseguido na mesma semana, com Trump declarando publicamente que os Estados Unidos reterão tanto o petróleo quanto as embarcações apreendidas, alegando que esses recursos financiam crimes relacionados a drogas e terrorismo. Essa estratégia não apenas interrompe as exportações, mas também visa desmantelar a rede global de navios fantasmas, que inclui centenas de embarcações usadas para comercializar óleo sancionado de adversários como Venezuela, Rússia e Irã. Além disso, o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos afeta diretamente navios de outras nações, incluindo os brasileiros, que estão impedidos de entrar em águas territoriais venezuelanas. Essa proibição decorre da quarentena marítima mantida pelos Estados Unidos,
que estabelece uma zona de exclusão efetiva ao redor dos portos de hidrocarbonetos da Venezuela, como José e Amoai. Navios brasileiros que historicamente participam de comércio regional, incluindo possíveis transferências de bens ou combustível, são barrados para evitar qualquer facilitação involuntária do regime de Maduro ou envolvimento em rotas sancionadas. O governo brasileiro já expressou preocupações, acusando os Estados Unidos de violar a Carta das Nações Unidas ao mobilizar forças militares no Caribe sem mandato internacional, o que poderia impactar o tráfego comercial legítimo na região. No entanto, os Estados Unidos justificam a medida como necessária para prevenir o uso de navios neutros em operações clandestinas, citando evidências de que a frota fantasma venezuelana recruta embarcações de bandeiras convenientes, incluindo de países sul-americanos. O objetivo explícito dos Estados Unidos com essas ações é derrubar Nicolás Maduro, visto como um ditador que perpetua uma crise humanitária na Venezuela, com milhões de refugiados e uma economia em colapso. Ao cortar as fontes de receita do regime, os Estados Unidos buscam forçar uma transição política, apoiando figuras da oposição como Maria Corina Machado e pressionando por eleições livres. Com o relatório da Transparência Venezuela servindo como prova irrefutável das irregularidades, as interceptações ganham um verniz de legitimidade, reduzindo críticas internacionais e isolando ainda mais Maduro. Análise. Essa escalada representa um ponto de inflexão na estratégia dos Estados Unidos contra a Venezuela, onde a combinação de inteligência de ONGs independentes com ações militares diretas pode efetivamente asfixiar o regime economicamente. No entanto, riscos incluem tensões regionais, como com o Brasil, e potenciais acidentes marítimos devido à opacidade da frota fantasma. Se mantido, o bloqueio poderia acelerar o colapso de Maduro, mas também elevar o custo humanitário para a população venezuelana, dependente de importações. A longo prazo, isso reforça o papel dos Estados Unidos como policial global contra regimes autoritários, mas levanta questões sobre soberania e o uso de força unilateral em águas internacionais. A ponte mais incrível do mundo não foi construída. Ela cresceu. Suas raízes se estendem de forma intensa até se tornarem uma estrutura viva, forte e funcional. No estado indiano de Meghalaya, no nordeste da Índia, enormes planaltos e penhascos afiados criam um cenário extremo. Nessa terra de clima severo, o povo quase descobriu há séculos o segredo: usar a figueira da Índia para criar caminhos suspensos naturais que desafiam o tempo e a própria geografia. A figueira da Índia se prende às montanhas por milhares de raízes resistentes e flexíveis, crescendo cerca de 2,9 km por dia. Seus ramos e raízes são duros como cipós, mas podem ser moldados. Os Kazi, em sintonia com a floresta, aprenderam a conduzir essas raízes, transformando-as em escadas e pontes que conectam abismos. Era mais do que engenharia, era sobrevivência. Assim, criaram rotas que atravessam gerações, unindo vilarejos isolados em meio às montanhas selvagens. Na estação das chuvas, a região se torna uma das mais úmidas do planeta, com até 30 centímetros de chuva em um único dia. Os rios calmos viram corredeiras brutais e cachoeiras violentas, separando comunidades inteiras. Foi então que a relação ancestral entre os Kazi e a figueira tornou-se a chave. Eles plantam árvores nas margens opostas e, no momento certo, usam troncos de bambu como guias para direcionar o crescimento das raízes até o outro lado do rio. Na estação das chuvas,
A região se torna uma das mais úmidas do planeta,